Olá, bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje a gente vai mergulhar num mistério que é, no mínimo, desconfortável. É um paradoxo sobre o mundo moderno que bate de frente com tudo o que a gente acha que sabe sobre progresso e felicidade. Pensa bem, ao longo da história nós sempre assumimos que, com o avanço da sociedade, com mais prosperidade material e mais liberdade individual, o nosso bem-estar coletivo ia simplesmente decolar, certo? Mas os dados mostram uma história bem mais sombria e complexa. E para entender isso, nós vamos explorar o trabalho genial do sociólogo Émile Durkheim. Ele investigou exatamente essa relação contraintuitiva, porque o progresso moderno muitas vezes caminha lado a lado com o desespero humano. E a grande pergunta é justamente essa. Por que o desespero frequentemente dá um salto gigantesco à medida que as sociedades ficam mais ricas e mais livres? É muito louco pensar nisso, né? O senso comum diria pra gente que a pobreza extrema ou a opressão deveriam ser as maiores causas de aflição absoluta. Mas o Durkheim descobriu algo que vira esse raciocínio de cabeça para baixo. Ele percebeu que para resolver esse quebra-cabeça, não adianta olhar só para a cabeça de cada indivíduo isolado. A gente tem que olhar para a própria estrutura da sociedade. E nós vamos investigar isso agora usando dois conceitos fundamentais que ele criou: a integração e a regulação social. Bom, vamos começar pela parte 1, a força da sociedade e como ela se relaciona com o indivíduo. Olha só, para entender por que a gente desmorona, primeiro a gente precisa entender o que nos mantém de pé. Para Durkheim, a sociedade não é só um cenário bonitinho onde a gente vive as nossas vidas. Ela é uma força vital. Ela age como um escudo protetor. Ela nos ancora. E é fascinante ver que ele notou, olhando para os dados da época, que as taxas de desespero despencam em grupos específicos. Pessoas fortemente integradas numa religião, que têm laços familiares muito sólidos ou que participam ativamente da vida política, essas pessoas têm uma espécie de imunidade. Mas aqui entra a grande sacada genial dele. Esses grupos não protegem a pessoa por causa das crenças específicas deles. A religião, por exemplo, não te salva só pelos dogmas ou pela teologia. Na verdade, o que protege para valer é uma característica que todos esses grupos têm em comum: uma forte integração social que liga todo mundo a uma causa comum. É aquele apoio moral mútuo, sabe? É isso que nos sustenta. E aí a gente entra na parte 2, o suicídio egoísta, que é justamente a perda dessa integração. Porque, pensa comigo, o que acontece quando essas âncoras sociais começam a se soltar? O que rola quando o indivíduo moderno se vê totalmente por conta própria, isolado da vida coletiva? O Durkheim chama isso de egoísmo. E atenção aqui, ele não está falando de egoísmo no sentido de ser alguém mesquinho e não dividir o lanche. Ele está falando de uma condição trágica onde o eu individual cresce tanto que engole o eu social. A pessoa para de reconhecer qualquer regra ou propósito além do seu próprio interesse privado. E o suicídio egoísta é o resultado fatal desse excesso de individualismo. A pessoa passa a depender única e exclusivamente dela mesma. Os laços arrebentam e aquele suporte moral da comunidade evapora. Isso nos leva a uma frase profundíssima do Durkheim: o ser humano é duplo. O ser humano social se sobrepõe ao físico. O que ele quer dizer com isso? Ele está lembrando a gente que matar nossa fome, dormir, sobreviver, essas necessidades animais são muito fáceis de resolver. Elas não exigem um grande propósito cósmico, mas nós somos civilizados, certo? A gente tem uma vida que vai além do físico, envolvendo a arte, a moral, as ideias. E essa nossa metade superior é construída pela sociedade. É a sociedade que pega a nossa existência física básica e dá a ela um sentido. O que nos puxa para a parte 3, o fardo do individualismo, e o que acontece quando esse eu social simplesmente desaparece. Se é a nossa metade social que nos dá um motivo elevado para viver, imagine o estrago quando ela entra em colapso. A gente fica incrivelmente vulnerável, desprovidos de um porquê para existir. E isso acontece no efeito dominó. Passo 1, a própria sociedade e suas instituições enfraquecem. Aí, o passo 2, aqueles grandes objetivos coletivos perdem o sentido aos nossos olhos. Consequentemente, no passo 3, a nossa própria vida começa a parecer vazia, inútil, porque a gente dependia do coletivo para achar esse significado. O fim da linha, o passo 4, é o que ele chama de astenia coletiva, que é basicamente uma depressão social generalizada. Num estado tão frágil assim, a menor decepção do dia a dia já vira um gatilho para um desespero absoluto. Então, o grande ponto de atenção é o seguinte: sabe quando a gente começa a ver um monte de filosofias super pessimistas ganhando popularidade? Ou quando a ideia de que a vida não tem sentido vira o normal? O Durkheim avisa que isso não é só um monte de gente triste e isolada, é um sintoma. Essas ideias refletem que o corpo social como um todo está doente, está rachando, a sociedade está se desintegrando e a gente sente isso na própria pele. Isso abre caminho para a nossa parte 4.
o suicídio anómico, ou a perda da regulação moral. A gente acabou de ver o estrago que é perder o propósito, mas o Durkheim percebeu uma segunda forma da sociedade falhar com a gente, que é quando ela perde a capacidade de colocar um freio nos nossos desejos. E aqui ele faz uma comparação genial. Pensa num animal. Ele tem necessidades puramente físicas. Comeu, achou abrigo, ele está de boa. A própria biologia dele é o freio. Agora, olha para o humano civilizado. Além da sobrevivência básica, nossa capacidade de desejar luxo, conforto e novidades simplesmente não tem limite biológico. Nós somos um abismo sem fundo. E como a gente não vem com freio de fábrica para esses desejos, a gente precisa desesperadamente de uma regulação moral que venha de fora. É exatamente aqui que entra o conceito de anomia. Essa palavra é chave. Anomia é um estado de desregulamentação absoluta. É quando a sociedade lava as mãos e para de ditar os limites justos para as nossas paixões. Sem essa autoridade dizendo, olha, isso aqui já é o suficiente, a gente sai correndo atrás de desejos que não têm fim. E como o Durkheim mostra de um jeito brilhante, buscar o infinito é a receita mais garantida por uma infelicidade e insatisfação perpétuas. O que é, na prática, a nossa parte 5, a fome insaciável e a armadilha da ambição infinita. Funciona assim. No mundo saudável, a opinião pública e a autoridade moral criam uma régua do que é justo e legítimo desejar e te dão uma noção de quando você deve estar satisfeito. Mas olha que curioso o ciclo quando isso quebra. O estopim não é só uma crise econômica grave, mas muitas vezes um surto de prosperidade repentina. Qualquer mudança brusca demais destrói as antigas regras e limites da sociedade. Sem essas marcações, nossos apetites ficam totalmente desorientados. Você já não sabe o que é desejo legítimo e o que é por excesso. Isso mergulha todo mundo numa competição que dói, que cansa e que nunca acaba, porque ninguém sabe mais onde fica a linha de chegada. E tem essa frase fortíssima do Durkheim que eu preciso destacar. A sede inextinguível é uma tortura sempre renovada. Quando a gente está correndo atrás de um objetivo que não tem linha de chegada, a própria ideia de progresso vira uma grande ilusão. Não importa o quão rápido a gente corra ou o quanto a gente acumule, a distância até o infinito continua sendo exatamente a mesma. É um tormento invisível, mas absolutamente devastador. E aí a gente cai num paradoxo escancarado. Historicamente, a pobreza, por incrível que pareça, funcionava muitas vezes como um escudo contra o suicídio. Como a falta de recursos funciona como um freio rígido, ela obriga a pessoa a ser moderada e a ter expectativas muito bem definidas. A riqueza, por outro lado, é super ilusória. O poder que ela traz engana a nossa mente, fazendo a gente achar que não precisa de mais ninguém e que as possibilidades são ilimitadas. O resultado direto disso? Uma intolerância perigosa e explosiva a qualquer tipo de limite ou de frustração. O alerta mais sombrio de todos que o Durkheim nos dá é que o nosso mundo industrial e comercial moderno pegou essa anomia, essa febre de sempre querer mais que nunca vai ser saciada e transformou num estado crónico. Virou o novo normal. A ironia brutal é que a nossa economia bate palmas para essa sede pelo infinito. Ela chama-se insatisfação eterna de virtude, de ambição moral, quando na verdade é uma profunda desregulamentação dolorosa. Então, para amarrar isso tudo, vamos para a parte 6, egoísmo versus anomia. Os dois grandes caminhos pelos quais o sistema falha com a gente. Vamos visualizar essas duas forças massivas para deixar tudo bem claro na nossa cabeça. Na primeira linha, a gente tem o suicídio egoísta. A causa raiz dele é o vazio, a falta de sentido, a falta de integração. Isso costuma assombrar o mundo mais intelectual do pensamento, onde o indivíduo se isola do resto da galera. Já na linha 2, a gente tem o suicídio anómico. Aqui o problema não é a solidão, mas a ausência de freios morais e o excesso de paixões sem limites. E isso está visceralmente conectado ao mundo industrial e comercial moderno e à sua busca incessante por recursos. E olha, é super importante entender que essas duas forças andam separadas. O Durkheim avisa. Você pode ser aquela pessoa que veste a camisa da comunidade, doa toda a sua energia para um grupo e é perfeitamente integrada. Mas, se a sociedade falhar em ditar limites saudáveis para os seus desejos, você ainda vai cair na armadilha da anomia. E o inverso também é real. Ter os desejos sob controle não te salva do egoísmo, se a sua vida não tiver um propósito maior que te conecte aos outros. São dois perigos completamente distintos. E para encerrar a nossa análise de hoje, eu deixo essa provocação no ar. Será que a nossa busca moderna e obsessiva por um crescimento econômico sem limites está nos condenando a viver num estado crônico de desespero? Será que essa liberdade enorme que o mundo moderno nos dá, ao destruir as antigas barreiras e aplaudir o desejo pelo infinito, é lá no fundo a verdadeira receita para a nossa infelicidade perpétua?
É uma pergunta que mexe muito com as bases do que a gente entende por progresso e com certeza é algo para a gente refletir com muito cuidado na próxima vez em que formos discutir o que significa de fato avançar como sociedade. Muito obrigado por acompanharem e continuem questionando o mundo ao seu redor. Até a próxima!